Olá, meus amigos, é um grande prazer estar aqui novamente para falar com você. Falar sobre as coisas do nosso Deus, falar sobre a Bíblia, a palavra do Senhor. E hoje num dia especial, hoje é véspera de Páscoa. E o que significa a Páscoa, né? Eu quero refletir com você sobre isso. Eu gostaria muito de falar tudo sobre a Páscoa, mas entendo que isso é impossível, até porque é um assunto muito rico e nós levaríamos aqui horas e horas e horas falando a respeito, sem conseguir esgotá-lo. Então eu busquei um aspecto que eu acho muito interessante e que quando vi pela primeira vez me tocou muito e espero que também toque você. Então eu quero te convidar para fazer uma reflexão rápida sobre um ponto específico em relação à Páscoa: o sangue do Cordeiro e o significado do sangue do Cordeiro, ou pelo menos parte dele, né? Já que, como falei, é algo tão amplo, tão grande, que demandaria de muito tempo para a gente estudar a respeito. Bem, a Páscoa, como a gente está cansado de ver por aí, ela se tornou algo comercial. Inventaram uma história de ovo de chocolate e tal, que não vem ao caso a gente falar agora, mas vem do paganismo, de uma história remota de uma deusa pagã que teria transformado uma ave em coelho, e a partir dali começaria essa ave coelho a pôr ovos coloridos que passaram a ser dados como presente e assim por diante. Outra hora a gente fala sobre isso com detalhes. Mas quando a gente comemora a Páscoa dessa forma, involuntariamente a gente está seguindo essa tradição, né? Às vezes por desconhecimento, às vezes por achar que não faz diferença, né? E também não vou entrar no mérito, não vou julgar isso aqui, mas foi do paganismo que veio para dentro, infelizmente, da cultura nossa, né, cristã. Hoje essa história de ovo de Páscoa, de comércio de Páscoa, mas a ideia não é isso. Páscoa significa passagem. Literalmente, a palavra Páscoa significa passar por cima. E da onde que vem isso? Aonde que começa a Páscoa? A introdução da Páscoa na nossa história, ela se dá lá em Êxodo, quando o povo de Israel é escravo no Egito e está se preparando para sair. E vem as pragas do Egito, as famosas 10 pragas do Egito. A 10ª e última praga, ela fala da morte dos primogênitos. E Deus cria uma maneira do povo dele se proteger, se diferenciar, para que não tivesse a morte dos seus filhos, né, dos seus primogênitos, nem mesmo dos primogênitos dos seus animais, como acabou acontecendo com todos os egípcios, todos aqueles que não eram tementes a Deus naquela terra. Então, se a gente voltar, buscando na nossa Bíblia aqui, a gente for para o livro de Êxodo, né? Êxodo, eu não vou ler aqui os detalhes bíblicos, depois pode fazer isso em casa, vou tentar te passar as referências, mas em Êxodo, conta essa história da Páscoa no capítulo 12, no versículo 17, Deus determina como deve se fazer na noite da Páscoa, na noite da passagem, quando deveria se matar um cordeiro, né? Se comer esse cordeiro, a carne dele, e o sangue do cordeiro, e esse é o nosso assunto aqui, o sangue do cordeiro ele teria um papel especial, um papel diferente em tudo isso que aconteceu em toda essa história. Ele deveria ser usado para marcar as casas. Então o sangue do cordeiro seria passado nos umbrais das portas para marcar as casas onde estavam as famílias de hebreus na época, né? As famílias tementes a Deus. E aí a gente começa a analisar mais profundamente. Veja bem, os egípcios, eles tinham uma cultura pagã, extremamente pagã. Eles adoravam a vários deuses, deuses terríveis, se você buscar na história, que estavam mais para demônios que para deuses, e eles prestavam a sua adoração de várias formas, com sacrifícios. E uma das formas era escrever nos umbrais das portas orações e frases de proteção, pedindo proteção a esses deuses. Me permitam usar aqui a palavra a esses demônios. Eles escreviam nas portas pedidos, oração, trechos de orações, pedindo proteção. E os egípcios faziam isso, historicamente, fazia parte da cultura deles, era um povo extremamente pagão. Os judeus começaram a fazer também, pelo menos eu acredito, e grande parte dos historiadores acreditam assim, que naquela época os judeus já haviam adquirido os costumes, afinal de contas eles estavam ali, segundo a Bíblia, há 400 anos. Várias gerações haviam nascido e morrido ali no Egito. Naquele momento,
A cultura deles já era muito mais egípcia do que propriamente hebraica. Aí o que acontece? Eles escreviam, acredita-se pelo menos, nos umbrais das portas essas orações. Até porque eles não conheciam a Deus. Eles conheceram realmente a Deus com Moisés. É só a gente pegar o trecho bíblico que fala sobre isso, ler ele, estudar ele, que a gente vai entender que quem reapresenta, né, depois de todo esse tempo, o Senhor, as famílias egípcias, apesar de que eles ainda guardavam alguma coisa da cultura lá de José, de Jacó e de seus filhos, mas muito havia se perdido, e é reapresentado o Senhor através de Moisés. Bem, o sangue do cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas, e aí tem várias simbologias que podemos analisar. Uma delas é que o sangue passado nos umbrais das portas era uma marca, era um jeito de diferenciar as residências do povo de Deus em relação às residências dos egípcios. Um detalhe, esse sangue ele cobria nos umbrais essas orações, essas frases pagãs. Então era uma maneira de renunciar. Veja bem, numa noite terrível que se aproximava, quem pintasse com o sangue, podemos dizer assim, como se fosse uma tinta mesmo, apagando aquelas frases, aquelas orações, estava renunciando a tudo que representava o Egito e as crenças dos egípcios. Você entende? Deus determinou que aquilo fosse apagado, fosse renunciado, fosse tirado do povo de Israel, pintando com o sangue. E o sangue do Cordeiro, nós sabemos, simboliza Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro que veio ao mundo, né? Depois, com seu sangue, nós somos remidos, nós tivemos a chance de nos ligar novamente a Deus. Bem, então o sangue de Jesus, quando aceito por eles, isso 1500 anos antes da vinda de Jesus, mas já era um simbolismo, ele apaga aquelas frases, aquelas orações, ele apaga o paganismo da vida de Israel, do povo de Israel. Isso é algo que nós temos que analisar. Se trouxermos para a nossa vida hoje, quando a gente aceita Jesus Cristo e quando a gente se determina a viver conforme a vontade dele, a gente precisa usar o sangue dele, aquele que verteu lá na cruz do Calvário, para apagar todo o resto, apagar todo o paganismo da nossa vida, apagar os deuses estranhos, apagar toda a idolatria. Então esse é um ponto muito interessante para a gente analisar. Quando o sangue aparece, ele é determinado ali por Moisés, que trouxe de Deus essa ordem, que ele fosse usado para passar nos umbrais. E aí o anjo da morte passaria por cima, daí que vem o nome Páscoa. Ele pularia, digamos assim, aquelas casas que estavam marcadas. Então, se você quer que o anjo da morte, nesse sentido, no sentido do inimigo, no sentido de tudo o que vem do mal, o que vem do inimigo de Deus, se você quer que isso tudo pule por cima de você, passe por cima de você, da sua casa, da sua família, você precisa estar marcado com o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, além de marcar e de identificar você, ele precisa apagar as transgressões, ele precisa apagar todas essas idolatrias. Você precisa se livrar disso. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que nós devemos analisar, aí já indo para o encerramento do vídeo, é a última ceia de Jesus Cristo. Se você for buscar lá nos evangelhos, de forma geral, mas em Mateus, especificamente, no capítulo 26, do 27 em diante, Jesus pede que os judeus, porque os apóstolos eram judeus, que eles tomem, que eles bebam o sangue. Na verdade, eles iam beber o vinho, mas eles simbolizavam o sangue. Então, esse vinho é o símbolo da nova aliança, representa o meu sangue e vocês vão beber a ordem que Cristo deu. Aí vem alguns detalhes. Primeiro, nova aliança. Era uma aliança de Deus, acredito eu, que com toda a humanidade. A partir dali, Jesus Cristo não seria mais o Cordeiro para os judeus. Ele seria o Messias, o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo, para todo o mundo, literalmente dito, inclusive para os gentios, que somos nós hoje. Só que tem um detalhe bem interessante aí. Se você voltar um pouco, eu vou te dar aqui algumas referências, tem mais, mas vou te dar algumas delas. Se você buscar em Gênesis 9:4, é proibido a todo judeu tomar o sangue, comer a carne com sangue, é proibido. Assim como é relembrado isso em Levíticos, capítulo 7, 26, Levítico 17 também fala sobre isso.
Então o povo judeu ele era proibido pela lei de Moisés a tomar o sangue. Ele era proibido inclusive a comer carne com sangue. Então, como é que agora Jesus Cristo vem e fala tome o sangue? Se a lei de Moisés proibia, se para o judeu tomar o sangue seria uma aberração. Mesmo, repito, que fosse simbólico, Na verdade era um vinho que simbolizava o sangue de Cristo. Novamente, eles estavam quebrando um paradigma, novamente eles estavam renunciando. Agora eles estavam renunciando ao fato de serem judeus, porque eles estavam quebrando algo que para eles era intransponível, era inquebrável, era inegociável. E eles passariam a fazer parte de uma nova aliança, onde o sangue de Cristo, ali representado pelo vinho, mas o sangue que verteria no dia seguinte na cruz do Calvário, esse sangue lhe dava a oportunidade a todos de serem diferenciados, serem marcados, de serem tomados como povo santo, como raça eleita do Senhor. Veja que interessante, novamente o judeu teve que tomar uma decisão. Primeiro a decisão lá no Egito Antigo de renunciar aos deuses pagãos, de renunciar àquela idolatria, de cobrir com o sangue do Cordeiro, como quem diz, a partir de agora, isso aqui não existe mais na minha vida. E eu vou ser guiado e marcado pelo sangue do Cordeiro. Isso 1500 anos aproximadamente antes da vinda de Jesus Cristo. Depois, quando Jesus Cristo faz a última ceia, novamente ele quebra uma tradição. Ele rompe com uma tradição. Tradição essa que foi criada na mesma época, lá atrás, na mesma época de Moisés, que falava que não poderia tomar o sangue. E logicamente que isso já acontecia para se preservar esse momento que aconteceu com Jesus, onde ele vem e cria a nova aliança. E a partir dali o sangue passa a simbolizar a vida, o sangue passa a simbolizar a escolha, a marca daquele que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Então eles têm que tomar esse sangue, e nós temos que tomar esse sangue todos os dias. Com isso, é como se nós disséssemos para o mundo, para tudo: nós aceitamos o sacrifício de Jesus, e esse sangue me marca. Esse sangue marca os umbrais da minha porta, da minha casa, mas marca também a minha fronte, como se fosse um umbral. Eu estou marcado, eu pertenço ao Senhor Jesus. E o sangue dele me trouxe vida. É uma decisão. Você precisa decidir. Nós precisamos decidir. E precisamos decidir isso todos os dias, todos os momentos. Se nós quebramos com as tradições, se nós quebramos com a idolatria, e se nós aceitamos ou não a vida que está em Jesus Cristo. Então, recapitulando bem rapidinho, o sangue de Jesus, lá no Egito Antigo, ele cobriu o paganismo, ele cobriu a idolatria, que era representada por orações, por frases a deuses estranhos, e repito, me permita dizer, a demônios. E ele com isso cobre toda aquela história aqui de 400 anos e cria a partir dali uma nova história, onde o sangue cobre a transgressão. E depois, na última ceia, novamente o sangue aparece, dessa vez não para cobrir, não para pintar os umbrais, mas para ser ingerido, para ser tomado, simbolicamente, mas para ser tomado por todos nós que queremos pertencer ao Senhor, que fazemos essa escolha por Ele. Interessante, né? Estou olhando minhas anotações aqui para ver se eu deixei faltar algo, mas o que eu queria dividir realmente com você era a importância do sangue de Cristo dentro da Páscoa. Porque a gente acaba sendo levado a pensar muito na festa, no chocolate, na reunião de família, e muitas vezes a gente esquece aquele que deu a vida nesse momento. E aí muitos perguntam, mas a Páscoa significa o quê? Páscoa significa passagem. Tá, mas a Páscoa é a ressurreição de Cristo? A ressurreição de Cristo ela faz parte, e ela é o mais importante. Mas a Páscoa como um todo, ela mostra uma saída do povo de uma terra de opressão, de um local que não seria exagero se comparássemos ao inferno. O Egito, ele é um lugar que nós estamos perdidos, nós somos escravos, nós estamos sendo escravizados pelo pecado. Depois vem o deserto, que é um período de transição para a terra prometida. Então a Páscoa significa sair desse local terrível, passar por um deserto, mas chegar à terra prometida. A Páscoa significa também que o Filho de Deus, o próprio Deus, veio à terra, deu a vida dele por nós, derramou o sangue dele por nós,
mas nós precisamos aceitar esse sangue para cobrir os umbrais, para cobrir as nossas transgressões. E nós precisamos ingerir esse sangue para que ele venha morar dentro de nós, para que ele venha fazer habitação no nosso íntimo. O sangue de Jesus é vida, o sangue de Jesus é uma nova aliança, é uma nova oportunidade. Então hoje, quando você estiver comemorando, hoje, amanhã, a Páscoa, lembre que alguém pagou um preço altíssimo para que a Páscoa acontecesse e para que você tivesse essa oportunidade nova. Não estou dizendo aqui que é errado você comemorar e é errado. Principalmente, não vou dizer jamais que é errado você fazer uma reunião de família, porque tudo que Deus quer em relação a nós é a união de família. É o que a gente vem trabalhando aqui. Muitas vezes as pessoas entendem de um jeito ou de outro, mas a intenção aqui é fazer com que você entenda que nós, enquanto família, somos realmente, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então Deus sempre vai querer que nós estejamos em família e na Páscoa não é diferente. Um grande abraço, um beijo no seu coração, fique com Deus, ótima Páscoa, ótima passagem para você e que o sangue do Cordeiro marque você e toda a sua casa.